Então, por que a gente pode dizer que a busca binária ela é mais eficiente que a busca sequencial? Na aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre custo computacional e a gente mostrou as contas, né, que estimavam o tempo de execução da busca sequencial. Para a gente poder falar que a busca binária é mais eficiente, a gente também vai ter que fazer essas contas. A gente vai fazer uma análise simplificada do tempo de execução da nossa busca binária a partir da contagem do número de operações que o nosso algoritmo executa e de uma estimativa de tempo para cada operação. Vamos considerar aqui a operação de find, que é aquela que simplesmente retorna true ou false, dependendo se a chave de busca está ou não na lista, para a nossa busca binária, que foi a mesma operação que a gente considerou na aula anterior. Então, nós temos três possibilidades para fazer a análise. A primeira é a análise de melhor caso, que para a busca binária, o melhor caso é a nossa chave de busca ocorrer no meio da lista. Suponha que a nossa busca pela chave x é igual a 25, e 25 acontece aqui bem no meio da lista. Na primeira comparação, a gente já vai encontrar a chave buscada e a operação find retorna true. Mas a gente falou na semana passada que dificilmente a gente está interessado em saber o melhor caso, porque o melhor caso depende só de sorte, né? Foi uma sorte você ter que a chave de busca estava na posição do meio. Na busca sequencial, essa sorte acontecia quando a chave de busca estava na primeira posição, né? Lembrando que a busca sequencial vai comparando um a um até chegar no final. A análise de melhor caso não interessa. O que interessa para a gente normalmente é o pior caso e, em algumas vezes, o caso médio. No pior caso, a gente tem que a nossa busca ela vai sempre dividir a lista em sublistas. Primeiro, em uma sublista de tamanho n sobre 2. Vamos pensar aqui. Se a gente tem essa nossa busca, a gente divide ela. Considerando que a chave de busca está à direita do elemento do meio, a gente sabe que a busca não acontece desse lado aqui. Então, agora, a gente tem uma sublista de tamanho n sobre 2. Quando a gente considera o meio dessa segunda metade, a gente também vai decidir, no pior caso, dividir essa lista em 2. Vamos supor que eu divida para essa metade aqui, logo, agora a gente sabe que a metade que ficou à esquerda não precisa ser mais considerada. E a gente faz isso quantas vezes? Dividiu n por 2, mais uma vez por 2, então vai ser n por 4, mais uma vez por 2, n por 8, e assim por diante. Então, a gente vai dividir esse número por 2 k vezes. E a pergunta é, quantas vezes a gente consegue dividir um número por 2? Alguém se lembra, sem olhar aí para os slides, qual que é a operação matemática que nos dá a resposta de quantas vezes eu divido x por 2? Vamos considerar esse exemplo onde a gente tem a lista de tamanho 12. Quando a gente divide por 2, aqui fica 6, a gente divide de novo por 2, aqui fica 3. Quando a gente divide de novo por 2, lembrando que é a divisão inteira, né, aqui vai ficar 1, e agora a gente não tem mais como dividir. Quantas vezes a gente dividiu? Dividiu 1, 2, 3 vezes. Então, quando eu peguei 12, eu dividi 3 vezes. E aí, alguma dica? Bom, a resposta é o log de n na base 2. O log de um número na base 2 é quantas vezes a gente consegue dividir esse número por 2. Com isso, a gente tem que, após log de n na base 2 chamadas, a gente vai terminar em uma lista, ou melhor, em uma sublista que tem apenas um elemento. Lembrando que a gente está analisando aqui o pior caso, né? Então, no pior caso, a gente vai sempre dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2 a minha lista, até que eu chegue em uma lista de um único elemento. Quantas vezes eu faço essa divisão? É o log do n na base 2. Então, a gente pode falar que o número de comparações aqui com os elementos que estão no meio vai ser log de n comparações. Então, se a gente comparou com esse elemento do meio, depois a gente compara com esse elemento do meio, depois com esse e depois com esse, a gente fez quantas comparações? 1, 2, 3, 4 comparações. E se a gente calcular qual que é o log de 12, a gente vai ver que é 3. Chamando aqui a nossa calculadora, o log
de 12, eu tenho que dividir por log de 2, porque a calculadora aqui, ela calcula log na base 10. Então, para quem se lembra lá de conversão de log, da base do log, é só dividir por 2 aqui. Então, o log de 12 é 3. Quantas comparações que eu fiz? Eu fiz uma, depois 2, 3 e 4. Então, na verdade, o número de comparações é aproximadamente log de n, porque é log de n mais 1. Sendo um pouquinho mais preciso, a verdade é que o número de comparações é o teto de log de n. Tá? Vocês lembram daquela operação, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Teto de log de n na base 2, que no caso retornou 3,58. Então, para a gente, teto de 3,58 alguma coisa é igual a 4. Primeira comparação, segunda comparação, terceira comparação e quarta comparação. Essa é a quantidade de operações que a gente tem que fazer na busca binária no pior caso. Vocês lembram, na busca sequencial, no pior caso, a gente fazia N comparações, que era comparar da primeira posição até a última posição. No total, então, eram N comparações para a busca sequencial. Agora, na nossa busca binária, o resultado é log de N, sendo mais preciso, o teto do log de N. No caso médio, é o caso esperado, então, que a gente pode dizer que, assumindo que qualquer chave possa ser requisitada com a mesma probabilidade, o número de comparações também vai ser aproximadamente log de n na base 2. Significa que para a busca binária, tanto no pior caso como no caso médio, a gente vai fazer algo próximo do log de n na base 2. Retomando, então, aquele exemplo que a gente mostrou na aula anterior, da lista telefônica, que tinha 2 milhões de registros, do tipo nome e telefone, a gente tinha que buscar elementos a partir do nome para retornar o telefone. Assumindo que a gente tem a nossa lista telefônica ordenada, que é o que normalmente a gente tem até nos caderninhos em casa, né? Se a gente tem essa lista ordenada, a gente pode fazer a busca binária. Nós tínhamos também assumido um custo de cada comparação, seria feita em 1 milissegundo, e a gente mostrou que a busca sequencial, no pior caso, ia gastar aproximadamente 33 minutos, e no caso médio, 16 minutos. O caso médio era n sobre 2. A gente falou que esse tempo é muito ruim, né? Porque imagina que você vai fazer uma busca na lista telefônica e, na média, você tem que esperar 15 minutos para o seu algoritmo responder. Olhando agora para os resultados da nossa busca binária, a gente tem que o log de 2 milhões é aproximadamente 21. Então, o resultado aqui vão ser 21 comparações. Então, tanto no pior caso como no caso médio, qualquer pergunta na nossa lista telefônica vai levar aproximadamente 21 milissegundos, o que é muito melhor do que os tempos que a gente tinha para a busca sequencial. Com isso, a gente pode falar que a busca binária é sim um algoritmo muito melhor do que a busca sequencial. A gente só tem que lembrar que a gente assumiu, né, que a nossa lista estava ordenada, e existe um custo também para ordenar essa lista. A gente falou sobre isso na aula passada, a gente viu o selection sort e o bubble sort, e no final a gente comentou que existiam algoritmos ainda mais eficientes do que esses. Mas dá para ver que vale a pena gastar um tempinho ordenando para depois poder fazer essas consultas rapidamente. Muito melhor do que esperar 16 minutos na média para decidir se existe ou não um registro com esse nome para que você saiba o telefone dele na sua lista telefônica. Então é isso que a gente tem aqui nesse slide, que é uma ressalva, precisa sempre ser feita, né? A lista precisa estar ordenada, e podem existir situações em que você tem o seu cadastro atualizado com muita frequência, e fazer a busca binária pode não ser a melhor opção, já que você tem um custo para manter essa lista ordenada. Então você precisa avaliar se realmente, para a sua situação, vale a pena ou não a busca binária. Na maioria das vezes vai valer a pena fazer busca binária. A gente viu aqui nesse slide anterior qual que é a ordem de diferença, né, de minutos para milissegundos. Uma possibilidade que você tem é manter uma parte ordenada da lista, fazer a busca binária nessa parte, e para aqueles registros que foram alterados, você faz uma busca sequencial. No final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, você faz de novo a ordenação de todo o seu cadastro, e aí você pode fazer a busca binária
nessa parte que já está ordenada.